Hoje nós vamos estudar o atributo ter como única companhia a essência das estrelas mais distantes, que está no grupo Transcendência número 7. Para nós que estamos em planetas, as estrelas significam uma verdade mais elevada, uma verdade maior. Cada planeta representa um aspecto da verdade cósmica e as estrelas são uma verdade maior, uma verdade mais ampla. E nós estarmos em companhia das estrelas está dizendo que uma verdade maior está começando para nós. Nós estamos ingressando em uma compreensão maior. E a essência das estrelas seria esta consciência por elas representadas. Isto é possível iniciarmos este caminho estelar além do caminho planetário, porque no homem da superfície já está sendo introduzido o novo código genético, que é um código oriundo das estrelas, muito diferente deste código genético atual, que teve origem animal nos dinossauros, como a ciência já sabe. Mas este novo vem de essência estelar. Então será uma mudança muito grande na humanidade. Então é possível, com esse novo código, nós estarmos em companhia de certas verdades e estarmos imbuídos de certas energias e de certas forças. A diferença entre nós termos a companhia dessas estrelas e não termos, é que na companhia delas nós conhecemos e reconhecemos o nosso destino cósmico. Então nós temos um conhecimento do caminho cósmico que a nossa mônada vai percorrer. Então, estando já sob a luz deste destino cósmico, este destino já estando projetado sobre a nossa consciência, pode-se imaginar que diferença nós faremos. Porque, por enquanto, o destino do homem da superfície é isto que se passa aqui na Terra, com todos os envolvimentos com o karma material. Um destino superior, alguma mônada pode conhecer, mas um destino superior seria o nosso rumo passando de um planeta para outro. Mas o destino cósmico é outra dimensão do destino, é um outro conhecimento. Então a mônada iniciada por uma energia estelar, poderá conhecer o seu destino cósmico e já ir se coligando com os mundos, com todas as suas metas cósmicas. Isto é do ponto de vista interno, esta grande diferença entre o homem de hoje e o homem com o código genético novo, estelar. Esta é uma diferença interna. Agora, externamente, como ser, então, este ser já estará totalmente liberto de agressividade. Não há mais agressividade neste ser. Todos os nossos irmãos extraterrestres, que já não são agressivos, que não conhecem este movimento, são irmãos nossos já
batizados pelas estrelas, como a humanidade da superfície poderá começar a ser batizada agora. Então, esta agressividade é algo que se cancela na consciência do indivíduo. E outra coisa também que deixa de existir é a hereditariedade. A hereditariedade que até hoje, para este tipo de evolução no qual nós estamos, teve a sua função. Mas numa consciência maior, hereditariedade é um grande obstáculo para tudo, para qualquer coisa. E não haverá mais isto neste tipo de evolução. E claro que nessa consciência, o atual processo de procriação também terá que ser totalmente transformado, porque atualmente nós conseguimos nos deixar gerar por órgãos excretores e conseguimos ser gerados junto com excrementos humanos ou na aura de excrementos humanos. Mas com esta energia, com esta nova consciência, esta procriação é totalmente inadequada, porque certas harmonias estelares não se coadunam com este processo procriativo. De forma que esse nosso contato com essa essência, isto vai mudar completamente o homem. Isto vai mudar totalmente. Os atributos do grupo Transcendência, eles são avançados porque eles trazem este nosso contato com as estrelas. Há mais de um atributo neste grupo, trazendo a presença desta consciência estelar. E isto, como se viu, traz uma verdade nova, um estado mais aprofundado das coisas. E que estado é este em nós, que somos seres humanos ainda, que temos alma, temos um trabalho kármico a ser feito? E que estado é este tão novo? Que estado é este tão diferente? É aquilo que nós chamamos de estado contemplativo, que é o estado ou a linhagem que diz respeito a este grupo de atributos. Então, na contemplação, nesse estado, que é possível com todas estas ajudas e com toda esta influência, isto é um estado da consciência muito profundo. A contemplação não é para o ego. A contemplação não é para a personalidade. Contemplação não é para os corpos. Mas nós vivemos isto dentro dos corpos. É um estado profundo no qual nós somos colocados bem conscientemente diante da nossa energia interior, sem perder a consciência. Então, nós ficamos diretamente diante da nossa energia interior. Alguns contemplativos, movidos por essa essência estelar, estão diante desta energia interior e até da sua fonte, porque alguns contemplativos chegam a reconhecer a fonte, chegam a reconhecer o centro do próprio ser, da própria alma ou da própria mônada, segundo o grau de contemplação. E o contemplativo, diante desta fonte e diante desta energia, faz um trabalho muito dinâmico. Os ignorantes pensam que os contemplativos não trabalham. Os ignorantes pensam que os contemplativos são estáticos.
Isto é o trabalho mais dinâmico que existe. Porque não são todas as consciências que podem estar diante desta fonte interna diretamente. E o trabalho não é só estar aí, isto não seria trabalho, isto seria um estado passivo, só de receber. Mas o trabalho começa é quando o contemplativo está diante desta fonte interna, sem nada fazer, de ação própria, e estando ali, ele irradia isto para o mundo, para o universo. Não há fórmula alguma, não há regra alguma para se chegar diante desta fonte, contemplar e irradiar aquilo que se contempla. Porque o contemplativo não tem muito esta experiência de estar recebendo algo, como nós, fora da contemplação, estando diante de uma fonte de energia, estamos com a impressão que estamos recebendo esta energia. O contemplativo não tem essa impressão. O contemplativo está na fonte. O contemplativo está ali dentro. Então ele nada tem a fazer. Ele está dentro da fonte. Então veja como é muito importante esta companhia. Nós estarmos coligados com estas essências. Então o contemplativo, estando dentro da fonte e sem nada fazer, ele irradia. Quando este estado está implantado, quando está acontecendo a contemplação, é possível semear a evolução futura. Então o contemplativo não trabalha com coisas menores, o contemplativo trabalha com a evolução futura. É naquele estado que ele cria dentro dele, é naquele estado sublime, nesse estado estelar, é neste ambiente interno que se pode semear a evolução futura. É aí que começa a evolução futura. É aí que começa um homem do futuro. Dentro deste homem de hoje, é na contemplação. Então aí começa o futuro. Aí começa a nova humanidade, começa o novo homem, começa aí este caminho. E o contemplativo, dentro desta essência, dentro desta influência, o contemplativo, nesta situação de estar, num certo sentido, no futuro, ele nada sente, nem tristeza, nem alegria, ele não tem nenhuma reação, porque qualquer reação que se tenha, nós deixamos de ser aptos, deixamos de ser válidos para conter uma semente futura, para conter algo que seja de outra evolução. Uma próxima evolução não será de seres envolvidos com coisa nenhuma fora deles. Uma próxima evolução será a realização interna de um ser, sem nenhum envolvimento externo. Externamente é só harmonia com tudo o que é universal. Então, o contemplativo, que antecipa estes estados de silêncio, sem nenhuma destas coisas que a gente conhece, como possa ser alegria, tristeza, tudo isto que se pode conhecer, o contemplativo, diante disto, está em silêncio. Isto não está afetando. Então aí pode ser colocado um germe futuro, que esteja liberto de todas essas tendências, que esteja liberto de todas estas reações. E nesse estado, nós nos sentimos diante do infinito. É a primeira vez na experiência evolutiva que nós fazemos que nós nos sentimos em um estado que não é nenhum lugar, que não vai para nenhum lugar, que não vem de lugar nenhum. Você está num estado que não teve origem, não teve começo quando você está ali dentro.
não vai ter fim. Percebe o que as estrelas nos dão? Uma consciência planetária está com todas estas etapas traçadas, está com todas estas etapas conscientes de desenvolvimento. A consciência estelar já resolveu tudo isto em termos de etapa. Então a consciência estelar está naquele estado e não tem nenhum outro para ela anterior e nem posterior. A consciência estelar está num nível que não sente a evolução ali, como nós sentimos. Foram os contemplativos, foram aqueles que entraram nesse estado, que não foram muitos, foram poucos nesta humanidade de superfície. Foram estes que, em todos os tempos que entraram neste estado, ou que entram ainda, são esses que dão a possibilidade de haver uma nova raça, de haver uma nova humanidade, de haver um ser novo em alguma parte. Esse estado contemplativo, nós dissemos que são poucos aqui entre os seres encarnados, mas não são tão poucos nos planos interiores, onde as almas já não têm corpos, onde as almas já estão fora destes veículos. Então há mais contemplação nos planos internos, entre as almas que não estão encarnadas. Porque a alma encarnada, para a alma encarnada contemplar, ela já está com mais, não dificuldades, mas ela está já com outras situações, com outros contatos, com outras influências que podem impedi-la de entrar em contemplação e que podem não facilitar este estado. Mas, mesmo entre seres encarnados, se consegue este estado pode acontecer, como se conheceu contemplativos que trabalharam até publicamente. Então, quando uma alma, quando um ser está sob esta onda, quando um ser está neste estado, ele não tem dúvida alguma sobre a meta da sua vida. Embora ele não saiba detalhadamente, materialmente, a meta da vida. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas ele é seguro da meta em si, que não tem nada a ver com os fatos da vida. A meta não é isto que a gente vive, isto não é a meta. A meta é algo interno, desconhecido. O ser contemplativo não tem dúvida sobre esta meta, embora ele não saiba o que é. E ele não tem nenhuma necessidade de trazer isto para o consciente, porque ele já vai sendo esta meta, ele já vai se tornando esta meta. Como ele também não tem dúvida alguma de que lhe cabe um serviço, embora esse serviço também para ele possa ser muito misterioso. Então, é quem não é contemplativo que se preocupa com meta e com serviço, que tem alguma dúvida ou algum problema com isto. Se nele começa a contemplação, isto tudo desaparece, isto tudo é curado, dissolvido, e meta e serviço são ele, e não há mais nenhum tipo de separação entre ele e estas duas coisas. Com a alma contemplando, meta e serviço se torna nós mesmos e nós nos tornamos isto. Humanamente, conscientemente, quem está neste estado, o que percebe é que está totalmente entregue ao desconhecido. Está totalmente entregue àquilo que ele não sabe o que vai ser. Ele fica totalmente identificado
com o mistério para ele. E toda a sua aspiração, o seu ideal, todo o seu movimento evolutivo se resolve neste silêncio, diante do desconhecido, diante do que ele não sabe. Se nós pudéssemos perguntar a um contemplativo: o que é que você sabe? Ele nem sei se encontraria resposta, porque a situação dele é estar inteiro, silencioso e tranquilo diante do que ele não sabe. Somos nós que pensamos que sabemos as coisas. O contemplativo está diante do que ele não sabe, da mesma forma que nós estamos diante de um momento em que descobrimos uma verdade. Quando nós descobrimos uma coisa, encontramos uma verdade, aí ficamos bem. O contemplativo está naturalmente, está normalmente diante do que ele não sabe. Claro que o contemplativo deve saber alguma coisa, mas o estado dele, a contemplação, o transporta sempre para adiante. Então ele nunca sabe nada. E ele está diante do não saber, ele está diante do desconhecido. Em outras palavras, ele está no escuro e este é o estado dele. Este é o estado normal dele. É nesse estado que a energia positiva, que a energia evolutiva, encontra o mínimo de obstáculos para agir sobre nós, para agir sobre um ser. Então, este estado é muito precioso, porque fora deste estado contemplativo, com a alma não neste estado, as energias superiores, as energias da mônada, ou as energias de mais alto que podem estar colaborando com a alma, encontram certas resistências na alma para recebê-las. Não resistências como essas do ego, resistência de estado anímico que resiste a uma coisa maior do que a alma. Não é uma resistência de negação, é uma resistência de matéria para receber uma coisa mais sutil. Então a alma tem esta aspiração pela contemplação, toda alma que desperta quer contemplar, toda alma que despertou quer a contemplação, porque ela sabe no seu íntimo que é o estado no qual ela pode receber tudo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum atrito. Esta linhagem dos contemplativos, ou este estado contemplativo, é uma etapa que aqueles que vão desenvolver a linhagem dos espelhos devem desenvolver antes. Então, para uma mônada ou para uma alma estar trabalhando como espelho, para estar já absorvendo este trabalho dos espelhos e vivendo esta outra linhagem, esta alma ou este ser necessita desse estado contemplativo já num certo desenvolvimento. Senão ele é um espelho de curto alcance. Senão ele é pouco mais do que um sensitivo. Para ele ser um espelho de médio alcance ou ele ser um espelho de longo alcance, isto é, para ele estar na comunicação cósmica, um pouco além desta comunicação de espelhos, ele precisa de contemplação. Esta alma precisa de estar em estágio contemplativo. Então a contemplação e o espelho, o trabalho contemplativo e o trabalho de comunicação são trabalhos irmãos, são trabalhos que se confundem. Então um grande ser espelho é um contemplativo.
E um contemplativo é um espelho. Por isso é que nós temos neste centro espiritual uma síntese de contemplação e de comunicação, isto é, uma síntese da linhagem contemplativa com a linhagem dos espelhos, em Michuk, que é uma das hierarquias aqui. Então, esta hierarquia, ela representa a síntese destas duas linhagens, nos mostrando que são dois desenvolvimentos simultâneos. Então, num certo grau de compreensão, ou num certo grau de comunicação interna, ou num certo grau de contemplação, contemplar e comunicar é muito unido. Isto se completa. E aqui, para colaborar nas reflexões de vocês e naquilo que vocês possam estar buscando nas suas reflexões a respeito deste tema, com os atributos em mãos, nós gostaríamos de lembrar que o sexto raio e o primeiro raio estão na alma da contemplação, no fundo da contemplação. Porque para chegar a este estado, a esta comunicação ou a esta contemplação, então nós teríamos que ter uma devoção já bem presente e uma vontade. Então, o sexto e o primeiro raios, que são dois raios afins, porque o sexto vem do primeiro. Só que na contemplação, o primeiro está em segundo lugar. Ninguém é contemplativo quando quer. Ninguém é contemplativo quando tem vontade. Ninguém jamais poderá contemplar se não tiver vontade. Mas não é a vontade que o leva a contemplar. Então este raio está aí dentro, mas não é ele que leva à contemplação. O que leva à contemplação é o sexto raio, é a devoção. A vontade sustenta, porque isto precisa ser sustentado. Isto é um estado que não é normal, principalmente se a alma está encarnada. E é um estado que também não é normal no plano da alma. Não é normal que a alma esteja sempre contemplando. Isto é um trabalho da mônada sobre ela, que a leva a contemplar, que a atrai tanto que consegue amá-la e atraí-la tanto que ela começa a contemplar. Então é o sexto raio que está aí. E o primeiro mantém isto, porque para manter este estado precisa uma vontade interna e precisa a presença deste raio, precisa a presença desta energia da vontade. Porque para entrar em contemplação, nós temos um desenvolvimento, uma vivência de épocas. Mas para sair da contemplação, para cair da contemplação, se cai em 1 segundo. Basta um momento de distração. Basta um momento de dispersão e se cai deste estado. Então aqui precisa o primeiro, aqui precisa a vontade para sustentar tudo isto. E como esses processos não são humanos, como não é no plano humano, não é no nível humano que estas coisas se resolvem, tudo isto é possível no homem, no ponto em que ele está, isto é possível no homem pelo sexto raio e pela sustentação do primeiro, pela sustentação desta vontade. Então é por isso que um contemplativo não quer nada, não sabe nada, mas está ali. Porque ele está regido por esta vontade, ele está sustentado por isto. Então vocês veem os tesouros e vocês veem os trabalhos que estão no nosso caminho. E este grupo de atributos, este grupo da transcendência, se vocês observarem, ele está todo, do primeiro ao 12º atributo, totalmente no plano imaterial. Enquanto os outros grupos, os outros blocos,
estão fazendo ligação entre o material e o imaterial, mas neste bloco da transcendência nós estamos no impulso imaterial do primeiro ao último atributo. E é por isso que esses atributos foram os que manifestaram o monastério eremítico, quando havia este monastério aqui. Porque estes são os atributos que dizem respeito a todo o nosso lado imaterial. E para nós podermos percebê-los, para nós podermos nos aproximar deles, nós precisamos dos outros atributos. Nós precisamos da ajuda de atributos que estão em outros blocos. Então, para você pegar o bloco transcendência e fazê-lo de forma estrita, você precisa ser contemplativo. Ou você precisa ter já um chamado para a contemplação. Senão, nestes atributos da transcendência, você terá sempre que estar se inspirando, terá sempre que estar pedindo ajuda, terá sempre que estar tendo presente os atributos dos outros blocos, que vêm aqui ajudar na maior compreensão destes atributos. Nós vamos ver se, no estudar os atributos que restam dos outros blocos, se nós vamos encontrando o caminho para a transcendência neles. Nós podemos, através dos outros atributos, através dos outros blocos, irmos encontrando este caminho para a transcendência. Mas entrando aqui nesta linha, entrando aqui, nós estamos totalmente diante do imaterial. E aí teríamos que ter esta contemplação também como algo prático e ativo, porque o contemplativo encarnado está servindo ao mundo, está irradiando para o mundo tudo isto que está sendo desenvolvido no seu mundo interior. Na antiguidade, no Oriente, os contemplativos que irradiavam para o mundo e que com isso sustentavam o mundo, esses contemplativos estavam retirados. Esses contemplativos estavam em mosteiros, ou estavam nas florestas, ou estavam nas cavernas, porque o que eles irradiavam como contemplação seria inadequado para o homem do passado. Mas hoje, que a consciência humana já desenvolveu, que nós estamos numa outra etapa, então, algum contemplativo já ativo pode estar até entre nós, que nenhum de nós está sendo desintegrado por aquilo que ele irradia. Então, há almas contemplativas que estão encarnadas entre nós e que eventualmente, externamente, estão até numa vida prática bem desenvolvida. Estão numa vida, uma vida não em retiro, mas estão fazendo uma vida entre nós. E são almas contemplativas, são almas que estão neste estado, ou que conhecem este estado. E elas são muito importantes entre nós. É muito importante uma alma contemplativa encarnada, porque vai nos estimulando, vai nos ajudando a nos depurarmos de tantas características materiais, para começarmos a entrar e a conhecer estes estados. Mas nós gostaríamos de agradecer muito termos tido a atenção de vocês para falar destas coisas, e também não devemos esquecer da gratidão aos pássaros que formavam um coro no início e que nos acompanharam aí até o fim.